Esse assunto aqui ele é muito desprezado, mas é um dos assuntos mais importantes dentro de uma construção. Hoje eu vou falar sobre a primeira etapa da impermeabilização de uma obra, mais especificamente isso aqui que você está vendo na tela, impermeabilização das vigas baldrame, tá? Tirei duas fotos aqui para mostrar hoje aqui para vocês, tá? Deixa eu passar aqui para outra. Então você pode verificar que na obra que a gente está executando, que eu tenho outros vídeos aqui da obra no canal, essa parte de impermeabilização, como eu queria mostrar dados e preços e coisas do tipo, eu não fui na obra fazer, eu resolvi bater foto e vim mostrar aqui, tá? Eu acho que fica algo mais didático, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, para que serve? Isso daqui evita que a umidade suba pelas paredes. Sabe aquele mofo em rodapé que tem em algumas casas? Eu vou até abrir aqui para você dar uma olhada no que eu tô falando, tá? Eu abri aqui sobre impermeabilizante, que a gente também vai falar nesse vídeo, tá? Mas olha só, mofo rodapé. Só para você entender do que eu estou falando, tá? É isso aqui, pessoal. Isso aqui que acontece se você não faz esse procedimento aqui, tá? E presta muita atenção. Você está vendo que nesses pontos aqui dos pilares não foi passado esse impermeabilizante aqui, que é a tinta asfáltica que a gente chama, né? Por quê? Você sabe me explicar o porquê? Eu vou te explicar. Colocar impermeabilizante aqui dificultaria a aderência do concreto do pilar com essa parte ali da viga. E talvez você se pergunte o seguinte, tá, mas então pode ser que suba umidade pela ponta ali do pilar? E sim, pode ser que suba umidade ali pela ponta do pilar. Por isso é importante, na base aqui, no pilar que você for fazer, colocar um concreto daí com impermeabilizante. Tem outros fatores que devem ser levados em conta, né? Como, por exemplo, o tipo do concreto que você for utilizar. Por exemplo, se você utilizar o concreto CP4, você tende a ter uma maior impermeabilização da própria massa do concreto, tá? Agora, se você utilizar um cimento CP2 mais comum, de uso geral, aí é mais interessante você entrar com um aditivo daí mesmo, propriamente dito, né? De impermeabilização do concreto. Tá? Não que o CP4 não precise, mas o CP4 ele tem uma resistência maior à umidade do que o CP2 e CP3. Estou falando aqui de tipos de cimento para concreto. Se você fizer concreto usinado, dependendo da usina, ela já coloca o impermeabilizante ali, tá? Ponto importante aqui, ponto muito importante sobre impermeabilizante de concreto, tá? Não estou falando do de tinta asfáltica, que é esse aqui. Esse aqui logo mais a gente vai falar que essa etapa aqui é fundamental. Estou falando sobre a base dos pilares aqui, o impermeabilizante que você vai misturar na massa, tá? Tem estudos que demonstram que ele diminui a resistência, tá? Então tem engenheiros que preferem não colocar, né? Então tem engenheiros que daí preferem não colocar e aqui muitas vezes fazer um forro de brita antes de vir com o paisagismo. Tem outros tipos de soluções também, caso seja uma obra de uma carga muito alta, né? E você não queira perder ali a resistência do concreto, tá? Isso é importante ressaltar sobre o impermeabilizante que vai na massa de concreto, tá? Isso daqui são os pontos que eu resolvi falar sobre isso, tá? Então, pilares você não passa tinta asfáltica, que é esse impermeabilizante preto, tá? Mas daí você tem que verificar alguma solução e uma delas é adicionar impermeabilizante na massa de concreto daí, que é outro impermeabilizante, não é esse preto aqui, tá? Então, dado essa introdução aqui, agora a gente vai falar sobre esse daqui, tá? Então, vamos lá. Esse daqui é padrão, tá? Porque a maioria das umidades, que é esse tipo de umidade aqui, sobe justamente através da viga. Então a umidade vem aqui, sobe pela viga e vai para a parede, daí causa aqueles mofos em rodapé, né? Para evitar isso, a gente passa essa tinta asfáltica aqui, tá? Primeiro de tudo, que tinta é essa? Que impermeabilizante é esse? Esse aqui, ó. Neutrol, ou tem outros também. Por exemplo, eu abri aqui, o que a gente utilizou nessa obra foi o hidrocor. É a mesma coisa, emulsão asfáltica, tinta asfáltica, tá? O Neutrol é o mais famoso, tá? Mas tem esse aqui também. Aí tem o rendimento, né? Por exemplo, esse aqui que a gente utilizou, ele tem um consumo aproximado de 500 gramas por metro quadrado em duas demãos, tá? Então aqui daí você vai ter que calcular a área da viga, né? Para verificar a quantidade ali que vai ser necessário. Você tem que passar pelo menos aqui, ó, toda a viga, essa parte aqui de cima é obrigatória, tá? E é ideal passar pelo menos uns 15 centímetros aqui nas laterais também, tá? Fica a critério seu, né, como engenheiro executor, se quer 30 centímetros, 40 centímetros, isso não vem ao caso, o ideal mínimo é 15 centímetros, né, porque a umidade vai subir ali e daí vai parar, não vai deixar subir para a alvenaria, tá? E daí o que resta, né,
a gente falar sobre a quantidade de demãos, né? Nesse daqui, que é o hidrocor, é recomendado no mínimo 2 demãos, tá? Então aqui, a primeira demão você vai passar nesse sentido aqui, então você passa assim, tá? E a segunda demão você tem que vir em sentido contrário, para tapar bem todos os furinhos ali, tá? Isso é extremamente importante, né? E daí talvez você esteja pensando, qual que é o melhor? Bem, eu vou ser bem sincero para você. É a primeira vez que eu estou utilizando dessa marca aqui, tá? Então futuramente, se der algum problema, ou mesmo que der certo, eu vou trazer nesse vídeo aqui dizendo se vale a pena ou não. Por que eu comprei dessa marca? Pelo preço, né? Porque aqui não é uma obra que está sendo utilizada no meu capital. Essa obra aqui é de uma incorporadora, tá? Eu trabalho para eles. Então aqui, em conversa ali com o dono, a gente verificou todas as especificações dessa fabricante aqui, viu que ela tá tudo certinho, registro, etc e tal. Teve algumas recomendações, então a gente resolveu testar, tá? Mas não necessariamente eu tô te falando para comprar dessa marca, né? E também não necessariamente eu estou te falando para comprar da Vedacity, tá? Eu só expus aqui para você o seguinte: esse daqui, para fazer esse tipo de serviço aqui, hoje no Brasil é um dos mais famosos. Ponto. Esse daqui é um dos mais famosos. Mas é um preço mais caro, tá? Aí vem a questão. Ah, mas impermeabilizão você não deve economizar? Ótimo, você está completamente certo. Só que, se a gente tem um fabricante que oferece o mesmo produto e te dá garantia por um valor menor, eu acho que é meio burrice você querer gastar 3, 4 vezes mais caro só pela marca, né? Então a gente segue isso também. Esse fabricante aqui, ele deu ali a garantia pra gente, né? Eu entrei em contato ali com o distribuidor dele, ele falou que pode passar, só que como é uma marca não tão conhecida, eles não conseguem fazer o mesmo preço do Vedacity. A gente comprou. Aí, comprou, foi pra obra, a gente utilizou, se eu não me engano, 3 ou 4, eu já vou abrir aqui. Deixa eu abrir já aqui, ó. Olha a nota fiscal, a gente utilizou 3 baldes de 18 litros, tá? Para fazer isso daqui, cada um custou aí R$ 189,90. Então não é barato, deu quase R$ 570 só de impermeabilizante. Mas lembrando, se fosse o Neutrol, teria sido mais caro, tá? Claro que isso vai variar de região para região, né? Mas aqui eu só estou mostrando para você o desenvolvimento da nossa obra aí. Então a gente comprou esse daqui, da Incor, o Hidrocor. O preço que a gente pagou pelos 3 baldes de 18 litros foi R$ 569,70, tá? Importante, a gente também comprou brochas, né? Essa daqui é a brocha, tá? Que é o pincel ali que você... Não é bem pincel, é uma brocha, né? Acho que você entende o que eu tô te falando, né? Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Brocha. Essa daqui, ó. Tá? Então a gente comprou essa escova brocha aqui para fazer a aplicação daí desse impermeabilizante aqui na viga. Como eu falei, primeira vez você vai passar a brocha de assim, né, em toda a extensão da viga, e daí depois sentido contrário ali, tá legal? Aqui tinha algumas partes ainda por fazer, né, então vocês estão vendo aí, tá? E, bem, fez essa impermeabilização, daí ali você tá protegido contra a umidade, tá legal? A brocha eu compro, né, porque essa daqui não tem como você ter muita maleabilidade com ela, então eu compro sempre para cada 18 litros de impermeabilizante 2 brochas. Tá? Então deu aqui 3 baldes, comprei 6 brochas, porque ela basicamente tem que ser descartada ali depois do meio balde, porque ela fica toda dura com impermeabilizante, tá legal? Então, basicamente é isso, pessoal. Hoje falei aqui um pouquinho sobre preço, sobre como fazer essa parte da impermeabilização aqui, que é muito importante, tá legal? Até mais.